Querido irmão, querida irmã, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal oficial André Souza. Você que já é inscrito, Deus abençoe a sua vida, sua casa, seu ministério, e você que ainda não é inscrito, seja abençoado da mesma forma, mas já se inscreva aí no nosso canal para você estar recebendo aí os nossos vídeos de incentivo, ao estudo da palavra e com algumas reflexões da palavra de Deus para a nossa meditação. E nesse vídeo eu gostaria de mostrar algo muito importante para os irmãos, aonde eu irei aqui falar de 3 abismos que dificultam a nossa interpretação da palavra de Deus. Quando lemos em Isaías, capítulo de número 28, versículo de número 10, nós lemos o seguinte: porque é preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e outro pouco ali. Queridos, esse texto de Isaías, ele nos dá uma visão de como se deve, no básico, estudar a palavra de Deus. É mandamento sobre mandamento, é regra sobre regra, preceitos e mais preceitos, um pouco aqui e um pouco ali. E quando eu leio esse texto, eu entendo que existe 3 grandes abismos que dificultam a interpretação correta da palavra de Deus. Além desses 3 grandes abismos que eu quero aqui me retratar de uma forma bem simplória aos irmãos, nós vemos que a Bíblia ela depende de regras. Nós temos as regras interpretativas, nós temos as regras exegéticas, nós temos as regras hermenêuticas, nós temos as regras geográficas, elas históricas, linguísticas e culturais e geográficas. Essas são as regras básicas, dentre tantas outras que a Bíblia nos dá para nós entendermos melhor o que nós lemos. E dentro desses 3 motivos, nós temos que entender que o primeiro dele é exatamente o motivo histórico. O motivo histórico, exatamente. O motivo histórico, que é o primeiro abismo que nós precisamos entender, que ele faz uma divisão entre nós e a palavra de Deus. Como assim, André? Esse abismo, ele tem que ser entendido porque a Bíblia, ele é um livro antigo, não estou dizendo velho, ou melhor, ele é um livro velho e não antigo, não estou dizendo antigo, e não velho. E por ser antigo, ele é totalmente distante da nossa época. Ele é totalmente distante da nossa época. Então nós vemos que o século 21 em que nós estamos vivendo está completamente distante do tempo em que a Bíblia foi escrita. Então nós temos que entender que a historicidade da Bíblia ela é muito distante da nossa. Então isso é um grande abismo que nos impossibilita de entendermos algumas regras para compreender melhor o que o texto está dizendo. E esse abismo histórico, ele está interligado, ele está completamente interligado em um outro abismo, chamado o abismo cultural. O histórico e o cultural, eles estão nexados, eles estão juntos, os dois se associam um com o outro, e nós precisamos entendê-los para compreender melhor a Bíblia. Nós precisamos transpor esses grandes abismos para compreender melhor a palavra de Deus. A Bíblia ela foi escrita em uma outra cultura, em uma outra história, em uma outra dimensão, podemos usar esse termo. Então nós precisamos entender exatamente isso, que a Bíblia ela foi escrita completamente fora da nossa cultura, da nossa história. Por isso que às vezes você lê um texto e não consegue ter aí o seu entendimento, não consegue entender o que você está lendo. É exatamente por essa causa. Agora entenda, você não pode ler a Bíblia com a sua mentalidade voltada para o século 21. Você não pode ler a palavra de Deus com a sua mentalidade voltada para o século 21. Depois nós iremos aí trazer aqui outro vídeo mostrando
alguns textos que nós lemos e interpretamos de uma forma correta, né? Então fica comigo aqui para você entender isso aqui. Esse é o primeiro motivo, o primeiro abismo, que é o histórico. Você precisa entender a historicidade do texto, né? Você tem que entrar na época em que ela foi escrita. Repetindo, você não pode ler com a sua mente voltada para o nosso século 21, porque muitas coisas vai passar, né, em branco e você não vai entender. Esse é o primeiro motivo, o primeiro abismo histórico. O segundo abismo é exatamente o abismo geográfico. O abismo geográfico. A Bíblia, ela foi descrita, né? Ela foi descrita numa forma geográfica e nós precisamos entender isso. E a forma geográfica em que ela foi escrita é completamente também diferente da nossa geografia. A geografia bíblica nada tem a ver com a geografia brasileira, irmãos. Nada tem a ver, né? Então, a geografia brasileira é completamente diferente da geografia, da geografia do Oriente Médio. Completamente diferente. Então isso é um grande abismo que também precisa ser transposto para nós entendermos o que a Bíblia está dizendo, para nós entendermos o que o texto está nos dizendo. E entenda, não é a nossa mentalidade que tem que dizer o que o texto está dizendo. Não é a nossa mentalidade, mas é realmente o que o texto está dizendo. Nós vemos que tem dois termos gregos dentro da teologia. Dois termos gregos dentro da teologia. É a exegese e a exegese. Entenda, exegese e a exegese, ou exegese, como nós conhecemos. E a exegese, ela é exatamente quando nós colocamos no texto, né, o meu pensamento. Quando eu coloco no texto o meu pensamento, isso é o que? É a exegese, né? Exegese. Eu leio o texto e coloco o meu pensamento no texto e é aquilo que eu pensei, ponto final. Isso é exegese. Está completamente errado, porque nós não podemos ter a exegese do texto. O que nós precisamos? É a exegese do texto, ou a exegese. E o que é exegese, André? Ou a exegese? É exatamente extrair do texto exatamente o que o texto está nos dizendo. É exatamente o que o texto está querendo nos transpor, nos passar, utilizando o seu contexto, né? E o seu pós-texto, né? O seu antitexto e o seu contexto. Nós temos que entender isso, né? Esse é o segundo abismo, que faz com que nós tenhamos dificuldade de entender o texto, né? O abismo geográfico, né? Que foi completamente diferente do nosso. E para finalizar, né? Nós temos o terceiro abismo, que é o abismo linguístico. A Bíblia, ela não foi escrita em português, você sabe muito bem disso. A Bíblia, em momento algum, né? Ela foi escrita em português. O português é apenas as traduções que chegaram ao nosso alcance. Por isso, ela passou por muitas vertentes, muitas interpretações, muitas dificuldades para chegar nas nossas mãos. Então a Bíblia ela não foi escrita em português, né, no nosso idioma. Ela foi escrita em 3 idiomas, você sabe muito bem disso, que foi o hebraico, o aramaico e a maior parte do Novo Testamento em grego, né? Então, para ela chegar ao nosso alcance, ela passou por essas diretrizes, ela passou por essas dificuldades para chegarmos até nós. Por isso, temos aí essa grande dificuldade de muitas vezes não entendermos algum texto, por causa desses abismos, né, que nos separam das originalidades da palavra de Deus. O primeiro abismo é o abismo exatamente histórico, segundo geográfico, e o terceiro é o linguístico, dentre vários outros que tem, que nos impedem de entendermos melhor a Bíblia Sagrada. Mas entenda, a Bíblia tem regras, a Bíblia tem preceitos, a Bíblia tem mandamentos, é um pouco aqui e um pouco ali. Você só precisa juntar tudo e entender que a Bíblia merece, a Bíblia tem que ser entendida, a Bíblia é para nós e você precisa entender isso. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja edificado com essa palavra, que você seja, né, fortalecido através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, até o próximo vídeo, espero ter lhe ajudado aí
e que o Senhor Jesus venha abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.